Som. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao quinto dia. Boa tarde aos presentes. Boa tarde a quem nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube. Estamos aqui no quinto dia do mutirão de renegociação de dívidas e o primeiro mutirão de educação financeira realizado pelo Procon Paulistano. Lembrando que amanhã será o último dia do evento. Nós fecharemos o evento amanhã com palestras na parte da tarde e também com alguns convidados que virão nos prestigiar aí na primeira parte do dia. Amanhã será das 9 horas da manhã, estaremos aqui até às 17 horas da tarde, sendo que o atendimento será a partir da 1h30 da tarde. Nós já fizemos algumas palestras aqui sobre educação financeira, sobre consumidor.gov, e como o público muda, nós temos essa dinâmica, nós estamos aqui para falar novamente do consumidor.gov, que é uma plataforma que está nos auxiliando, juntamente com o Procon Paulistano, para que sejam resolvidos os problemas relacionados ao adimplemento, à renegociação de dívidas nesses dias. Então é muito importante comentar sobre esse novo instrumento, até porque ele faz parte ele é um instrumento de gestão de políticas públicas e é um instrumento para que a população possa conseguir aí ter uma resolução do seu problema sem que se desgaste com questões burocráticas ou outras questões que estão permeando dentro da seara financeira. Então, falar sobre o consumidor.gov, necessariamente a gente tem que remeter que é um projeto do governo federal administrado pela Secretaria Nacional do Consumidor. Ele foi feito como uma plataforma alternativa para a resolução dos conflitos e com isso viu-se na prática que conseguiu-se uma resolução dos conflitos num tempo menor, de forma menos custosa e ao mesmo tempo com grau de satisfação melhor.
Então, nós vamos partir para esse ponto, apresentar para vocês o portal, para quem ainda não conhece, para que a gente possa ter um pouco mais de familiaridade com uma dessas ferramentas que está auxiliando na seara do consumidor. Vamos então ao consumidor.gov? O site é o consumidor.gov.br. Então, necessariamente tem que falar algumas vantagens que já foram vistas aí com o tempo de utilização do site. Como eu falei inicialmente, ele é uma solução alternativa de conflitos. O que se observa hoje é que a maioria das soluções dos conflitos elas têm seguido o modo tradicional, às vezes caindo pelo judiciário, às vezes tentando fazer essa resolução diretamente com o banco ou com qualquer outro fornecedor em que esteja aí numa situação de conflito, numa situação de inadimplência. E por isso ela foi criada como uma forma de tentar aí ganhar um novo espaço. Hoje nós sabemos que o judiciário ele está com mais de 200 milhões de ações, o que está tornando o serviço muito mais devagar. Então, uma solução alternativa, uma outra solução de conflito foi tentar digitalizar e levar esses problemas a uma plataforma digital. Então, o consumidor.gov ele tem se mostrado muito eficaz e ele tem mostrado uma comunicação direta entre o consumidor e o fornecedor. Por que o consumidor.gov acaba tendo essa diferença? Né? Como funcionaria o consumidor.gov? Na verdade, não há uma conciliação, não há uma mediação direta. O consumidor.gov, pode voltar para mim, por favor, um minuto. O consumidor.gov, na verdade, ele é uma plataforma digital em que se coloca em contato, de um lado, o consumidor e do outro lado, o fornecedor. E com isso, acabam sendo, o Estado acaba olhando, pessoas acabam, técnicos, né? Eles acabam vendo como está sendo resolvidas essas questões e dali acabam tirando dados, até para que se possa tornar possível algumas políticas que são realizadas pelo governo, e mesmo assim também para que se possa ter uma ideia de como está sendo a seara consumerista. Acontece que muitas vezes existem alguns fornecedores que acabam tendo uma conduta reiterada, uma conduta lesiva dentro de determinado campo. E com isso, com essa observação do que está acontecendo dentro dessas resoluções de conflitos, às vezes o Estado pode tomar alguma atitude dentro de uma ação coletiva ou de um termo de ajustamento de conduta. Por isso que é importante a colaboração, a utilização dessa ferramenta, porque, além de tudo, ela tem uma possibilidade de gerar dados concretos, dados que possam ser utilizados de forma real e, com isso, ter uma noção mais clara. Isso mesmo reflete para o próprio consumidor, que, como vocês vão ver mais tarde, como eu vou apresentar, o próprio site apresenta diversos dados em relação a empresas, etc. Bom, mas vamos voltar ao slide. A diferença do consumidor.gov, essa questão, eu coloquei que a resposta é dada em 10 dias e há mais de 80% das reclamações resolvidas. Isso acontece porque no consumidor.gov, as empresas, os fornecedores, no caso, eles, de forma voluntária, eles aderem, através de um termo de adesão, aos serviços prestados pelo consumidor. Ou seja, eles acabam ali aderindo à política do consumidor.gov e com isso eles acabam tendo um certo compromisso de mover todos os seus esforços para a resolução dos conflitos. Por isso que o índice é de 80% de resolução e a média de prazo é 10 dias, porque tudo isso está pré-acordado. Então as empresas elas têm um trato diferente para lidar com os consumidores que tentam a resolução dos seus conflitos através do consumidor.gov. Com isso, obviamente, vocês têm uma transparência e controle social, que são imprescindíveis à efetividade dos direitos dos consumidores. Como eu falei para vocês, essa é uma plataforma em que ela acaba colhendo dados, obviamente de forma sempre sigilosa, mas ela acaba colhendo dados e acaba tornando possível que se tenha uma noção melhor de como está a seara consumerista. Para aqueles que têm interesse, alunos de direito aqui na plateia, aqueles que têm ideia de se aprofundar em direito consumidor e aquele consumidor que quer saber um pouco mais, essa é uma plataforma ideal para que se tenha essa noção, para que se consiga dados concretos e aí se estabeleça um panorama real do que está acontecendo. Por fim, eu já tinha falado para vocês que essas informações são colhidas, então não vou me alongar novamente nesse ponto, reiterar aí desnecessariamente essa parte do consumidor.gov. Vou passar para essa parte que é um pouco mais prática. Essa é a tela inicial, essa é a apresentação do site e necessariamente há de se fazer inicialmente um cadastro.
Os nossos atendentes que estão aqui, eles vão se valer, para essa resolução de conflitos, eles vão se valer dessa plataforma e seguirão um roteiro muito parecido com o que eu vou passar aqui. Obviamente, por isso não afasta que também isso possa ser feito de casa. Às vezes, se você não teve a oportunidade de comparecer no mutirão de renegociação, às vezes você consegue também, sozinho em casa, tendo um computador, um acesso à internet, você consegue promover aí individualmente esse seu problema, oferecer esse seu problema ao consumidor.gov e aí tentar conseguir uma conciliação melhor, tentar uma resolução desse problema que te aflige. Então, necessariamente, vai ser feito inicialmente um cadastro. E esse cadastro ele é simples, ele só necessita de algumas informações essenciais, como nome, endereço, ou seja, a sua identificação, e há que se ter um e-mail, né, e uma senha. Necessariamente porque o consumidor.gov ele acaba dando um retorno às vezes por e-mail, às vezes uma movimentação, um andamento que acontece dentro do site, dentro da sua solicitação, ele acaba dando esse feedback para você via e-mail. Então é interessante que se tenha um e-mail, na verdade não é interessante, é obrigatório que se tenha um e-mail, e ali se vai cadastrar uma senha também, mas são todos dados que são sigilosos, esses dados são guardados. Mesmo a transmissão dos dados que vai ser feita, o seu problema, quando ele for relatado, ele vai ficar dentro de toda uma proteção, de todo um sigilo, e com isso não há de se preocupar que esses dados venham a chegar a terceiros. Esses dados serão necessariamente direcionados ao fornecedor, ao credor, e para que ele, obviamente, ele tenha ciência do seu problema. Por isso mesmo, não é possível fazer uma reclamação anônima. Exatamente como eu vou explicar mais para frente para vocês, mas exatamente as consequências, então só dei uma adiantada, mas vamos voltar ao quadro. Bom, feito esse cadastro, vai ter lá uma oportunidade, vai abrir a minha área, né, que vocês vão cair diretamente já numa outra tela que eu vou mostrar mais para frente, ou vai chegar nessa tela inicial, onde haverá a possibilidade de mostrar, onde terão as empresas, onde você vai ter que indicar a empresa. Como eu já falei, o número de empresas que estão dentro do consumidor.gov é limitado, porque as empresas previamente assinam um termo e com isso elas estão ali previamente cadastradas. Eu peguei ali, eu coloquei a Vivo, mas obviamente não é nenhuma intenção de difamar a empresa, é porque ela realmente está cadastrada e há muita demanda às vezes nesse setor, porque é um serviço bem comum. Mas tem que tomar cuidado, até alerto, inclusive para quem está presente e vai prestar o atendimento, que é necessário que haja a perfeita identificação do consumidor. Como nós sabemos, muitas empresas atuam em conglomerado, elas têm um nome, por exemplo, um banco, geralmente ele tem um nome principal, que é o chamativo, né? Mas depois eles têm umas divisões como cartão de crédito, crédito consignado, seguros. Então, tem que tomar cuidado para que haja a perfeita identificação do consumidor nesse momento. Feita a identificação do consumidor, você vai para essa tela. Essa tela ela já dá um feedback de como está sendo o comportamento da empresa frente a outros consumidores. Então, ali você vai encontrar o índice de solução da empresa, nesse caso, 94,2%, satisfação com atendimento. Essa satisfação com o atendimento, após o atendimento, que o consumidor vai dar mais ou menos em 20 dias, né, depois que ele foi atendido, teve aí a sua solução, ou não, né, às vezes não ocorre, mas depois desse atendimento, ele vai dar uma nota de 1 a 5, que é exatamente esse grau de satisfação. Nesse caso está 4,2. Número de reclamações respondidas, no caso 99,9%. É um número muito alto, geralmente há um feedback bom das empresas, as empresas elas se comprometem a responder e com isso pode ver um número altíssimo, 99,9% das reclamações, das 2.712 reclamações feitas, teve esse percentual muito alto. E o prazo médio de respostas, 8,5 dias, que fica dentro daquele prazo inicial de 10 dias que eu já tinha comentado. Feita essa identificação da empresa, você vai clicar lá em cima no registrar a reclamação e continuar aí com a sua reclamação. Lá em cima haverá o nome da empresa. Aí
a segunda pergunta é se você foi pessoalmente à empresa, né? Se você já fez, ou desculpa, se você já fez um contato anterior com a empresa, se você já procurou o fornecedor anteriormente, ali você responde sim ou não. Na parte de baixo vai ter a forma de contratação. A forma de contratação é você foi em loco, né? Você foi na loja física, você contratou pela internet, você ganhou de presente. Então existem essas opções para que você possa identificar de como você teve esse contato com o produto ou serviço contratado. Embaixo vai ter a área, o assunto e o problema. Então, para quem está aqui atendendo, obviamente vocês vão cair na parte financeira, né, na parte de serviços bancários, e obviamente ali vocês vão ver nessa questão de problemas com dívidas, essas coisas. Então, tudo isso tem lá, tem diversas opções. Obviamente, o consumidor.gov ele não se restringe à questão da questão financeira, da questão da renegociação de dívidas. Né? Ele é utilizado também para outras coisas. É que especificamente, nesse momento, nós vamos utilizar aqui, né, nós estaremos utilizando aqui no atendimento para essa funcionalidade. Mas existem outros pontos, né, outras questões até de garantia, além das questões da cobrança que podem também ser pedidas aí dentro do site. Embaixo, descreva a sua reclamação. A reclamação pode ser descrita de forma sucinta. Existe um modelo que o site disponibiliza. Esse modelo é padrão, basta que você substitua algumas palavras ali, haverá os campos que serão substituídos, e com isso você consegue fazer. Às vezes algumas pessoas não têm a habilidade, ou não têm o traquejo necessário, às vezes, para fazer, quero fazer uma reclamação mais robusta, né, se valer de outras palavras, não tem essa necessidade. Basta que seja claro, e com isso você consegue fazer a reclamação chegar direto ao fornecedor. A vantagem de você ter uma padronização é que o fornecedor fica com maior facilidade, né, de receber essa reclamação, e com isso ela é processada de forma muito mais célere. Obviamente embaixo também há uma continuação onde você vai descrever qual o seu pedido à empresa. Então, ou seja, na primeira parte você vai fazer a descrição do seu problema, e ali na segunda parte qual é o seu pedido. O pedido também pode ser feito de forma simples, singela, né, e objetiva. Também existe um modelo, o site disponibiliza, que também, da mesma forma, do mesmo procedimento que eu falei anteriormente, pode ser feito. Então não há nenhuma dificuldade, o site é bem intuitivo. Embaixo existe ainda a possibilidade de você anexar documentos. Se você tem um scanner, se você tem alguma máquina que tem essa possibilidade, ou você já tem o documento em foto ou outro formato, você pode enviar ao fornecedor, até para que ele tenha uma base, ele consiga identificar mais fácil no seu banco de dados, e ele consiga trabalhar com o seu problema. Então, quanto maior a documentação, mais farta a documentação, mais direcionado a solução, o problema vai ficando. Eu também dou essa dica para quem vem amanhã, para quem tem interesse em tentar renegociar amanhã, que também tragam os documentos. Tudo que vocês tiverem em casa, tudo que vocês tiverem em mãos, por favor, tragam, que vai facilitar muito o atendimento, vai tornar o atendimento mais célere, e a possibilidade de chegar numa solução do conflito, né, numa solução do problema de vocês, é bem maior. Passada essa fase, né, vai ter a confirmação do preenchimento da reclamação. Ali você lê direitinho todos os dados e confirma embaixo na última parte. Então isso daí é mais uma revisão para que seja feita, para ver se você quer adicionar. Essa tela também ela é passível de edição. Então ali é só para fazer algum último retoque ou corrigir alguma última falha e aí confirmar. Confirmando, você vai gerar um número de protocolo que você vai acompanhando dentro da... Você vai fazer o login. Quando você vai acompanhando a sua reclamação, você vai voltar ao login, vai voltar no campo chamado Minha Área, e ali você vai conseguir acessar esse protocolo. Esse protocolo basicamente é um processo pequeno, um processo digital, porque ali vão tendo as informações que vão sendo colocadas pelo fornecedor, as respostas, até chegar na resposta final. Então você consegue acompanhar tudo isso digitalmente, você pode fazer isso do celular, também existe o aplicativo do consumidor.gov, então existe uma facilidade muito grande de acesso. Basicamente, nessa questão do protocolo, também vai ter o prazo de resposta,
também a data que foi, e a situação que está, se está aberta, já foi resolvida, etc. No geral, uma coisa que eu achei interessante, eu fiz um teste com o consumidor.gov e eu achei o feedback da empresa, a devolutiva da empresa muito boa. A empresa, inclusive, ligou no celular e perguntou se eles já tinham feito, a reclamação já tinha sido atendida, se eu tinha visto a resposta no site. Então, eles ligaram e pediram para que fosse depois feita lá a avaliação e até para visualizar. Então, aparentemente não, eu digo isso como consumidor, mas há uma preocupação grande pela resolução por esse meio. Parece que as empresas realmente têm um tato diferente para a resolução pelo consumidor.gov. Então, eu só estou dividindo essa experiência porque eu não poderia estar aqui falando do consumidor.gov sem ao menos ter experimentado, mas foi uma experiência positiva. Vamos continuar? Vocês clicando lá, quando vocês clicarem em cima do número de protocolo, vai gerar essa tela que vai falar como está a situação do andamento. Ali no andamento vocês vão poder ver tudo que foi feito e a data e as outras informações gerais que já foram vistas lá atrás. Naquela parte que eu tinha falado para vocês, do consumidor.gov também ser uma plataforma que concentra dados, eu extraí algumas telas só para fins de curiosidade. Nesse caso, temos todas as empresas que são participantes, tem mais de 200 empresas que são participantes, que estão cadastradas no consumidor.gov. Aqui tem os indicadores. É interessante vocês darem uma olhada nesses indicadores, mesmo porque é o que eu já não sei se alguém aqui já assistiu essa palestra, mas algumas pessoas, a maioria dos consumidores, eles acabam utilizando alguns sites que também têm uma funcionalidade muito parecida. Às vezes você tenta usar esse site para ver como está a situação dentro de uma determinada empresa. Então você coloca o nome dessa empresa dentro daquele site e usa ali, os consumidores reclamam, elogiam, né, fazem apontamentos. O consumidor.gov é uma plataforma muito parecida. Então, ali os consumidores também têm essa possibilidade, dentro dos indicadores, vocês poderão ver quantas empresas atenderam, o percentual de conflitos que foram resolvidos, né, o tempo de resposta. Né, então, tudo isso vocês também conseguem ver. Então, o consumidor.gov acaba sendo também uma outra ferramenta que o consumidor tem disponível para que ele possa ver a situação de uma empresa dentro do mercado. Às vezes, quando nós contratamos determinados serviços, às vezes bate, como é o nosso dinheiro, nossos bens estão sendo ali colocados à disposição, né, a gente acaba se colocando em risco, porque a gente não sabe se vai receber o produto, se o serviço vai ser bom. Muitas vezes, a gente se coloca numa situação, a gente se pergunta, a empresa é idônea? A empresa ela presta serviço de forma satisfatória? Então, o consumidor.gov também lhe disponibiliza essa ferramenta para que você possa ver como estão os consumidores se comportando dentro do mercado. E a ideia é que essa ferramenta até se consolide, né, porque ela tem toda uma base por detrás, ela tem todo um aparelhamento governamental que dá sustentabilidade e efetividade, né, e garantia também aos dados que estão lá. Bom, aqui estão os indicadores, como eu falei para vocês, né, o índice de solução, né, as reclamações respondidas, os percentuais. Aqui os indicadores, aqui é um infográfico que fala mais ou menos o número de reclamações e o percentual por área geográfica ali do Brasil, né? No caso Nordeste, Sudeste. Aquilo que eu tinha comentado para vocês do relato do consumidor, muitas vezes nós encontramos sites similares que existem, eles dispõem dessa ferramenta. O consumidor vai lá, ele faz um relato, olha, a empresa foi boa, a empresa não foi boa, não respondeu, eles prestam um serviço bom. Então também existe essa ferramenta, existe essa possibilidade dentro do consumidor.gov. Aqui também tem outros indicadores, mas aqui também, dentro da área de indicadores, existem as publicações. São publicações feitas pelo consumidor.gov, inclusive aquele que quer se aprofundar, o site também disponibiliza material, disponibiliza manuais, né, sobre a utilização do próprio site. E tem dados interessantes, inclusive dados de quem reclama mais, né, quem é a população que tem esse índice maior de reclamação, no caso a população masculina, ao contrário do que o estereótipo
popular fala, os homens acabam reclamando mais. Tem a faixa de idade, as regiões do país onde vem mais reclamação. Então, isso é bem interessante. Agora, eu gostaria de perguntar, vocês, todos que estão aqui na plateia são de São Paulo, certo? Quantos de vocês já conheciam consumidor.gov? Temos duas pessoas. Não vale falar que já sabia porque viu na porta, tá? Isso não conta. Eu vi na porta, estive aqui no sábado, eu vi na porta. Mas para vocês verem, né? Vocês têm acesso à internet, vocês moram dentro de uma cidade grande, todos vocês, a maioria são acadêmicos que estão aqui presentes, e não tinham conhecimento dessa ferramenta. Então, por isso da importância de fazer essa divulgação, né? Da gente ter esse acesso. Porque, além de tudo, embora muitos de vocês são acadêmicos de direito, né? Que estão aqui no Damásio, e outros de ciências sociais, né? Dentro de outras áreas, mas não tem conhecimento. Mesmo, às vezes, nós que trabalhamos nessa área jurídica, que atuamos, nós não temos conhecimento dessas ferramentas de resolução de conflitos alternativas, né? Então, às vezes, sair um pouco do tradicional, buscando essas outras formas, também é importante. Isso é uma das razões da divulgação do consumidor.gov. Outros indicadores que eu tinha falado para vocês são alguns dados abertos e algumas questões importantes que eu levo tanto para quem está em casa, quanto quem está aqui assistindo a palestra e vai realizar o atendimento amanhã. Então, é possível reclamar de qualquer empresa? Não, não é possível, porque somente poderão ser reclamadas através do consumidor.gov as empresas que já estão cadastradas naquele site, em razão daquela questão do termo de adesão que eu tinha falado para vocês. Como é feita a avaliação da resposta da empresa? O consumidor, após finalizada a sua reclamação, ele tem 20 dias para que o consumidor tem 20 dias após a finalização da sua reclamação para que ele dê uma nota de 1 a 5, no grau menos satisfatório até o mais satisfatório. E isso vai alimentando aquele sistema que eu tinha falado para vocês dos bancos de dados automaticamente. E também é possível inserir um comentário no final, falando se a empresa atendeu, se a empresa foi educada, se a empresa deu um bom atendimento. E se a reclamação não for resolvida? Né? Nada impede, não esgota, o consumidor.gov não esgota que se busque os direitos por meio de outra forma. Ministério Público, Defensoria, isso não impede. Na verdade, é só mais uma ferramenta para que as pessoas consigam fazer valer seus direitos. Mas nada impede que aí ela estando insatisfeita com o resultado, que ela busque outras formas, talvez uma forma mais tradicional, de resolução do problema. Eu posso reclamar anonimamente? Não. Eu já tinha comentado com vocês dessa questão do anonimato. Primeiro, como o consumidor vai ter seu problema resolvido se ele falar anonimamente, né? Se ele não se identificar? Então, não é possível que a reclamação seja feita de forma anônima. Mesmo porque o site, como vocês viram, eles pedem que seja lá no início feito o cadastro e que ali hajam todos os dados, né? Nome, endereço, e-mail e senha. Então, o anonimato não é possível. Então, exatamente por essas questões, é só para recordar aquele ponto que eu já tinha deixado pendente lá atrás, até para que o consumidor tenha a sua solução, ele precisa, obviamente, se mostrar. E, obviamente, como eu tinha falado para vocês, esses dados são protegidos, esses dados são sigilosos, o site garante isso. Então, todos os dados que vocês fornecerem ao site para a resolução dos problemas ficarão entre vocês e diretamente o fornecedor, que somente os utilizará para que seja resolvido o problema. Porque, obviamente, claramente sem eles, não é possível que se chegue a essa solução. Esse foi o final. Não era para ser uma palestra muito grande. O consumidor.gov ele é um site intuitivo, ele é mais uma demonstração e eu estou aqui basicamente para divulgar essa ferramenta nova. Essa ferramenta que está sendo utilizada junto com o Procon paulistano é uma ferramenta coligada, exatamente pela ligação que nós temos com a Secretaria Nacional do Consumidor, e por isso faz-se necessária como forma até de divulgar outras formas para que os consumidores também consigam se sentir amparados. Alguma pergunta da plateia? Alguém gostaria de colaborar? Alguma pergunta? Não? Ficou tudo muito claro? Então tá bom, se ficou claro,
Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço a quem nos assistiu mais uma vez, né, que está nos acompanhando aí pelo YouTube, nos acompanhando pelas redes sociais. Lembrando mais uma vez, amanhã é o último dia, amanhã dia 11, é o último dia que teremos o nosso mutirão. Teremos um fechamento a partir das 9 horas da manhã, teremos palestras interessantes e teremos, obviamente, o atendimento na parte da tarde, aí da 1h30 até as 5 horas, todos estão convidados. Aqueles que têm essa necessidade, que estão com algum problema e queiram submeter, tragam todos os documentos, vocês serão muito bem atendidos, nossos funcionários estão preparados para recebê-los. Eu agradeço, estamos aqui na Rua da Glória, 195, na Faculdade Damásio, no bairro da Liberdade. Muito obrigado e boa tarde.